Oi gente, tudo bem? Duda Falante aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a série que terminou lá na Netflix, que é Sex Education. Senhoras e senhores, que jeito de finalizar uma série. Sem todo aquele drama, sem muita coisas assim sendo finalizadas, apenas como se fosse uma vida sendo iniciada. Eu acho que essa série, acho que o foco dela, pra mim, foi que a adolescência, né, as crises da adolescência e tudo que a gente passa na adolescência, nada mais é do que o início da vida, né? E não como o adolescente pensa, bom, pelo menos eu pensava, o fim dela. Eu sempre pensava, tudo que acontecia que era o fim. Meu Deus, não passei na faculdade que eu quero, é o fim da vida. Ai, o menino que eu gosto gosta de outra menina, é o fim da vida. Ai, a minha mãe não vai deixar eu ir assistir aquele filme e tal, é o fim da vida. Então, aquele sentimento que eu sempre tive quando adolescente de que tudo era o fim da vida, na verdade é o contrário, né? É a primeira vez que você sentiu aquilo. A primeira paixão, o primeiro amor, o primeiro relacionamento quebrado, a primeira quebra de confiança, as primeiras brigas e conflitos com os pais, com os amigos. Não é o fim do mundo. E sim, o início, né? Foi só a primeira vez que você teve aquilo, por isso deu aquela sensação de que era o fim. Se você gosta dos vídeos da Duda, não se esqueça de deixar a curtida. E se você gosta e quer debater, gosta de falar assim como a Duda Falante também, deixa seu comentário aqui embaixo. Na temporada anterior, né, na penúltima temporada, a gente viu a Maeve seguindo o sonho dela. E nessa última temporada, a gente vê como pessoas, né, que vêm de um mundo, de uma realidade diferente, né, como essas pessoas têm visões diferentes de futuro e de vida. A gente tem a Maeve, uma vida bem conturbada, de uma família totalmente desestruturada. E a gente tem o Otis, que mais que a mãe dele seja uma mãe solo, ele teve por muito tempo o apoio do pai. E uma mãe, né, que tenta sempre, que tentou sempre ser o melhor para ele. Então a gente vê como que a Maeve se sente quanto a ela mesma, né? Enquanto o futuro dela é ameaçado pelos sentimentos que ela sentia antes e como o relacionamento dela com Otis foi muito bom para o crescimento dela. Então é aquela coisa, o seu primeiro amor não é a morte, não é o fim, pelo contrário, ele é o início. E como a gente deve deixar marcas boas na vida das pessoas, independente de quanto tempo ela vai ficar na nossa vida. A gente também viu a mãe do Otis, né, como uma mãe novamente solo, né, não uma mãe de primeira viagem, mas uma mãe solo, diferente do primeiro relacionamento dela, né, ela não tem o apoio, né, ela não tem o pai presente, pelo contrário, ela quer evitar isso. E a gente vê que mulheres, por mais que a gente tenha aquele pensamento de mulher forte, né, aquele dizer de que a mulher é forte, que ela é instruída, ela não vai sofrer, ou ela vai passar, né, aquilo vai ser menos, que a gente fala, ah, quando eu tiver faculdade, eu vou ser mãe, quando eu tiver casada, eu vou ser mãe, né, então, que independente, né, de quando você, de como você esteja profissionalmente, psicologicamente falando, né, até porque a mãe do Otis, ela é uma terapeuta, e isso não a livrou de ter uma depressão pós-parto após o nascimento do seu segundo filho. De que toda mulher, né, pais e quem decidir ter filhos a partir sendo biologicamente falando ou de forma adotiva, precisam ter um acompanhamento, a importância de se ter a família. Outra coisa que eu achei muito interessante na série é a discussão, é o conflito, né, que é uma coisa que hoje em dia a gente fala tanto de positividade, que às vezes essa positividade se torna até tóxica, que é uma coisa também abordada na série. Você vê como aquele ambiente é legal, é bom, é uma coisa que dá para se viver, e que nem por isso não tem conflito, não tem inveja, não tem os sentimentos básicos que o ser humano tem, como discussão. Não é que não tenha isso, né? Pelo contrário, tem, mas existe o diálogo. E tudo é resolvido com diálogo. Então não é ruim, né? A discussão, a raiva, a ira, esses sentimentos humanos naturais, a ansiedade, eles não são ruins. Eles só precisam ser expressados e, é claro, todo adolescente, como ali a gente pode ver, precisa de uma orientação. Até os adultos, que é como a gente vê, né, com o ex-diretor, né, da escola, que é pai de um dos meninos também. Ele busca, né, evoluir, mesmo depois de tudo, naquela primeira... Acho que quase todo mundo deve ter odiado ele na primeira temporada, né? E agora, na última temporada, a gente passa a amar ele. E a gente consegue ver muito dos nossos pais, muitos dos nossos antigos professores naquele homem que foi criado em outro tempo e tem que se adaptar aos tempos atuais. A gente pode ver isso bem na hora que ele vai escrever na lousa digital, né? Então a gente vê como ele está perdido, mas que seus conhecimentos não são obsoletos, né? Falar que nem agora o Exterminador do Futuro, né? Velho, não obsoleto. A gente precisa dos conhecimentos deles, mas eles precisam também se adaptar às novas formas de se passar esse conhecimento hoje em dia. E outro detalhe muito delicado, né, que é abordado na série, é o Eric, né, ali em confronto com a sua sexualidade e a sua crença, e como isso no final se desenrola de uma forma linda, brilhante, mais uma vez voltando, que não há tanta necessidade de se apaziguar os sentimentos, e sim que aos poucos a gente precisa dialogar, nesse caso a sexualidade e religião.
É claro que sim, tem a forma autoritária disso, porque onde tem autoritarismo, é óbvio, terá diálogo. E por último, né, que eu já falei já antes, essa questão da positividade tóxica. É que o ser humano, ele tem sim um lado ruim, ruim entre aspas, né, porque a gente não vê bondade, o lado mal e o lado bom na natureza, né, existem somente os seres como eles são. Então a gente tem uma cena na qual uma personagem, ela se liberta, né, soltando algumas coisas ruins, né, liberando aquilo que ela não gostava, porque ela queria ser aceita, ela queria que todo mundo gostasse dela, então ela queria ser sempre a legal, a positiva, para que todo mundo gostasse dela. E como isso é ruim, a gente tem o nosso lado ruim. E só vão ficar do nosso lado as pessoas que amam, apesar desses lados ruins. Então, apesar de você ser uma pessoa que fala alto, de ser uma pessoa que xinga, de ser uma pessoa estressada, de ser uma pessoa que gosta de uma fofoca, apesar disso tudo, existem as pessoas que te amam, né? Porque o seu lado bom é maior ou se sobressai a tudo isso. É claro, desde que você não faça mal diretamente aos outros, ou indiretamente também, né? Você é uma pessoa boa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. E assistam Sex Education, que tem muito a acrescentar e agregar às pessoas. Sempre lembrando de respeitar a classificação indicativa, porque tem algumas coisas. Beijo, tchau, tchau!